Glória a Deus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria, né? Mais uma tarde, aleluia, aqui na casa, nossa casa, onde nós estamos para fazer mais uma tarde da bênção. Aleluia. 15 horas da tarde, terça-feira. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, né? Por isso, que Deus abençoe a minha vida, a vida do meu esposo. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estará conosco ou entrará conosco online, aqueles que estará depois, aqueles que alguns a gente não pode ver, não dá pra gente ver, outros a gente vê. E que Deus nos abençoe, irmãos, que esteja sempre, aleluia, orando por nós, né? Por mim, pelo meu esposo, nós precisamos, né? Fazemos parte da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, aqui em Prudente. Nós estamos na rua Joaquim Nabuco, 1167, nossa sede, congregando ali, né? Compartilhando das bênçãos de Deus junto com a família da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, né? Louvado seja o nosso Deus. Elizabeth Bertoni já está conosco, Deus abençoe, né? Ela, a sua mãe, Dona Naide. Já tenho pedido oração aqui também pela Dona Naide, que a gente sempre tem orado. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, eu vou estar lendo alguns versículos da palavra de Deus nessa tarde. Salmo tão fácil, né? Tão conhecido, número 23. Hoje eu senti vontade de ler este salmo maravilhoso do Senhor, né? Salmos 23. Pastor José, Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus, o pastor, sua casa, sua família, em nome de Jesus, né? Jaqueline também já está conosco, minha sobrinha, Deus abençoe, amada, sua família. Hoje é aniversário da Maria Júlia, né? Coloquei aqui 15 aninhos, a gente vai estar orando pela Maria Júlia, completando mais um ano de vida. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Reginaldo, Deus abençoe. Então nós vamos ler o capítulo todo do Salmo 23, ele é pequenininho, né? De 1 a 6. Louvado seja o nosso Deus. Diz assim o Salmo 23: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz pousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Nessa tarde eu tomo posse dessas promessas que tem nesse salmo para a minha vida. E quero que você, meu querido irmão, irmã, toma posse também na sua vida esse Salmo 23, um salmo maravilhoso, um salmo que o Senhor, ele fala sobre segurança, ele fala sobre suprimento, ele fala que ele é nosso consolo, que ele está conosco todos os dias, que ele é aquele que nos sustenta. Aleluia, pois ele é o nosso pastor. E ele diz que nada nos faltará. Temos que tomar posse das promessas do Deus nas nossas vidas. Quando a gente lê uma palavra, tomar posse daquela palavra, né? E aqui ele fala que é para sempre, é uma eternidade, queridos. Não é para um dia, dois, mas é para toda a vida eterna, seguranças, né? Para conosco esse Deus, ele é o único. Aleluia, por isso estamos felizes nessa tarde, porque Deus, ele tem sido maravilhoso para nós, ele tem sido meu pastor e nada tem me faltado, graças a Deus, em todas as áreas da minha vida, desde saúde, suprimento, né, finança, tudo o Senhor tem sido meu pastor, porque nada tem me faltado, nada tem faltado para mim, para nós, aleluia, e eu glorifico o nome do meu Deus Todo-Poderoso, né? Então, nessa tarde, queridos, alguns pedidos de oração aqui, nós vamos estar orando. Eu quero pedir por mim, pelo pastor Luiz, eu sempre tenho pedido, né? Que os irmãos sempre
lembre de nós, como já pedi no comecinho, pelos meus irmãos, né, Moacir, toda a tua família, pela Luci, toda a família, pela minha irmã Márcia, toda a família, a Simone, minha sobrinha, seu pai, José Cícero, sempre tenho pedido oração pelo José, a minha sobrinha Andréia mandou um recadinho lá do Paraná, orar por toda a família dela, né? Ela ia estar saindo agora, mas depois ela vai estar assistindo a nossa live, né? Irmão Val, Deus abençoe, querido. Deus abençoe você, sua casa, sua família também. E orar pelo nosso irmão Márcio Oliveira, né? Está com probleminha ainda no pé, que Deus restabeleça totalmente a saúde. Pelo nosso primo, irmão Jamil, né? Primo Jamil, que Deus ponha as mãos sobre o nosso primo, em nome de Jesus. Pela Ercília também, pela irmã Edelci, pelo irmão Bento, toda a família, pelo irmão Edgar, toda a família, pela dona Dirce Marcos, pelas famílias ali do assentamento Santa Irene, Santa Ana. Nós vamos estar lá nesse final de semana, né? Sábado e domingo. Que Deus os abençoe, os irmãos, né? E que possam ali estar junto conosco no final de semana, em nome de Jesus, né? Irmã Carmen Lúcia também já está conosco. Tem mais uma pessoa que agora eu não defini quem é. Que Deus abençoe. Pelo departamentos, né, do nosso ministério IEPP, pelos missionários, irmãos, não vamos esquecer de orar pelos missionários que estão, né, em campo. Carmen Lúcia pedindo para uma porta de trabalho. Vamos orar, Carmen, Deus abençoe. Eu creio que Ele tem já uma porta aberta para você, em nome de Jesus, naquilo que você precisa, naquilo que você tem colocado na presença dEle. Aleluia. Orar pelo nosso Brasil, irmãos, não vamos esquecer. Pela Silvana Guedes, né, a moça que foi fazer uma cirurgia na cabeça. Não tivemos notícia nessa semana, mas eu creio que Deus já está entrando com providência na vida da Silvana, em nome de Jesus. Pelo Wilson, né, esposo da Rosana, ele está internado. Vamos continuar orando por essa família, todos os filhos, salvação, libertação, né? E pela Maria Júlia, como eu disse, está fazendo 15 aninhos, né? A filha da Jaqueline e do Reginaldo, 15 anos. Glória a Deus, que Deus abençoe a Maria Júlia, em nome de Jesus, né? Primo Josué, né? Deus abençoe. Glória a Deus, oração pelos primos, né? Pela Dalva, Deus abençoe Josué e a Dalva, meus primos, em nome de Jesus. Pelo Ricardo, da irmã Marilene, pelo Ricardo, da irmã Sebastiana, pelo Claudenir, meu sobrinho, minha sobrinha Fabiana, Projeto Vida, Esperança, pelo Mateus, né? A família ali da Alcina, Mateus, o Júnior, Maria Vitória, irmã Alcina, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Irmão Márcio também está conosco, né? Acabamos de pedir oração para você, amado irmão, né? Deus abençoe você, a Rose, família, em nome de Jesus. Irmão Olímpio Moura, Deus abençoe, né? Pedindo oração pelo primo Ricardo, que está entubado. Vamos orar. Olímpio está pedindo oração. Isso é amigo meu. Pelo Ricardo, vamos orar. Que Deus coloque as mãos em nome de Jesus, né? Venha com cura, com libertação, restauração, queridos, com, né, salvação, né, no meio da família, parentela, quantos que precisam, né? Vamos estar orando nesse momento. Muitos outros pedidos que possam estar entrando, a gente vai estar orando no final, né? Que Deus os abençoe, todos esses pedidos que foram colocados agora, os que eu mencionei, os que já estão na live, e nós vamos estar orando sim, para muitos outros pedidos que possam entrar ainda nessa tarde. Amém, queridos? Vamos orar então. Você aí onde você está, sua casa, talvez no trabalho, quem sabe talvez, ou, né, num outro lugar. Ore aí conosco, né? Vamos interceder. A nossa oração, a nossa fé, juntando, né? Ela seja maior, né? Seja maior, ela cresça mais e possa alcançar esses pedidos de oração desta tarde, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia de podermos estar na tua presença. Eu te louvo, te glorifico, exalto a ti, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nessa tarde eu já li, ó Pai, o Salmo 23, aonde nós vemos que ali nós podemos tomar posse nessa tarde, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, em cima da palavra
palavra do Senhor. Estamos orando agora por momentos, ó Pai, que muitos irmãos têm passado de enfermidades, de luta, de dificuldade. O Senhor é Deus de providência nessa tarde. Visita cada lar, cada família, cada irmão que eu mencionei nomes, aqueles que talvez a gente não lembrou, mas também sabe que está necessitando nessa tarde. Irmãos que está na live, que nós não vimos, ó Pai, o nome, porque muitas vezes não vem, ó Pai, ali para nós, mas o Senhor sabe que eles estão conosco. Toma nas tuas mãos cada lar, cada família, cada necessidade. Irmãos que estão passando por cirurgia, outros que já passaram, outros que vão passar, outros que estão restabelecendo já, Senhor. O Senhor é Deus de providência, o Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus de resposta. Nessa tarde, este homem, esta mulher que tem pedido oração por uma porta de trabalho, Senhor, a Carme tem pedido. Ó Deus, atenta o clamor da tua filha, ela precisa de um trabalho. Deus, eu sei que o Senhor tem uma porta, Senhor, certa para a tua filha, conforme ela tem pedido, orado a ti. Honra, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Pai, este homem, Senhor, Olímpio, que tem pedido oração pelo seu pai, primo Ricardo, que está internado, entubado. Deus, o Senhor é Deus que cura, que sara, que liberta, que tira, Pai, as pessoas, Pai, de todo mal, que tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra as vidas seja repreendida nessa tarde em nome de Jesus. Toda enfermidade que caia por terra em nome de Jesus, que o Senhor venha liberar graça, venha liberar, ó Pai, restauração, libertação para vidas desses moços, homens que estão em projetos, internados, outros que estão nos hospitais. Deus, o Senhor é todo poderoso, tudo está no controle. Pai, eu coloco diante de ti a nossa igreja, IEPP, Igreja Evangélica de Presidente Prudente, todo o nosso ministério, todas as famílias. Toma nas tuas mãos, ajuda nessa caminhada, desperta o teu povo, faça um avivamento no meio do teu povo, a tua igreja na face da terra, os missionários que estão no campo, levando a tua palavra. Ajuda, Pai, toma conta, dá vitória, Senhor, liberta, Senhor, deixa que eles sejam, ó Pai, livres para que possam levar o teu evangelho nesses lugares aonde muitas vezes têm sido perseguidos. Tem de misericórdia, entra com providência na vida de cada um. Toma conta, Pai, também do nosso Brasil. Ajuda, Pai, o nosso Brasil. Liberta o nosso Brasil de tudo aquilo que não provém de ti, de todo mal, de toda corrupção, de todas as coisas que é o contrário da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, há poder no teu sangue, Senhor. Tu és o Deus que tem, ó Deus, autoridade para Deus agir. E eu creio, Senhor, na tua providência, no meio da igreja, no meio do teu povo, no meio deste Brasil e daqueles, ó Pai, que estão clamando por ti nessa tarde. Entra com tuas mãos de graça, de vitória, alegra este coração, consola, dá conforto, Pai, para a glória do teu nome. Eu não sei o problema dos meus irmãos, mas eu sei, Pai, que o Senhor sabe, e é Deus que está, Deus, olhando e interferindo, Pai, em cada lar, em cada família, abrindo porta, entrando com providência na área que este meu irmão precisa. Deus, atenta o clamor, ajuda, Pai, toma conta e continua a falar conosco de uma maneira grande e poderosa. Assim nós oramos nessa tarde, crendo, Senhor, na vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, queridos, né? Todos os irmãos que já estão conosco, aleluia. Irmã Adriana, né? Jaqueline, eu tinha falado a Jaqueline, era o Reginaldo, agora é a Jaqueline. Deus abençoe, Deus possa, né? Estar retribuindo muito mais, né? Além daquilo que nós oramos, daquilo que nós pedimos, porque Ele tem esse poder de abençoar todas as famílias, né? Juliana Caetano, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus, você, sua casa e sua família. Então, nesta tarde, tomemos posse, queridos, da nossa vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Que Deus os abençoe a cada um nessa tarde, queridos, né? E se você tiver mais um motivo de oração, posso estar colocando, eu vou estar anotando, e o pastor Luiz já está com a oportunidade nessa tarde para estar ministrando uma palavra ainda para o nosso coração. Amém? Vamos continuar orando, clamando, pois Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Glória a Deus. Nós louvamos a Deus porque Deus tem ouvido as nossas orações
E a gente tem se alegrado porque a gente tem visto Aleluia. muito testemunho. Pessoas têm nos procurado e têm agradecido, né? Senhor. Tem falado o que Deus tem feito, né? Milagre, Deus tem dado saúde, Deus tem abençoado no meio da família, onde Aleluia. muitas vezes algumas desavenças Deus tem restaurado. Verdade. E muitos que muitas vezes estavam desempregados, Deus tem abrido porta de trabalho, ou seja, Deus tem revertido situações assim maravilhosas no nosso meio, porque temos Aleluia. Glória a Deus. confiado e sabemos que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos ajudar, e os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir a nossa oração. Por isso nós estamos felizes. Agora eu fiquei feliz tudo aquilo que a Ivone passou para nós aí no Salmo 23, né? Que ela tem se alegrado no Senhor, motivo de agradecer, porque esse Deus, ele tem feito assim coisas tão maravilhosas, nos Aleluia. abençoado, Verdade. nos dado saúde, suprido as nossas necessidades, honrado os nossos compromissos, mas tudo isso, com certeza, é a dedicação, Esqueci de orar para a Rafinha. tudo isso é o preço em que nós temos pagado diante do Senhor, né? Porque sabemos que a palavra de Deus, ela tem nos ensinado através do profeta Jeremias 29, versículo 13, que diz: achegai-vos a Deus, né? Com todo o nosso coração. Ali a palavra do Senhor diz de uma maneira assim muito clara para nós, para que nós possamos Aleluia. buscar a Deus com toda a nossa força, né? Até eu vou ler aqui esse versículo em que o Senhor colocou no meu coração, onde o profeta Jeremias, ele nos ensina: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Nós já começamos esse ano de 2023 em oração nas madrugadas. Tivemos 12 dias de oração no propósito de cada mês, para que esse ano de 23 venha a ser uma bênção. E já tivemos 3 vigílias também lá na Chácara Chantilly. Glória a Deus. Então, tudo isso, irmãos, nós sabemos que é o preço da dedicação, o preço a buscar estar na presença do Senhor, para que Deus possa agir em nosso favor. Porque se eu ficar aqui em casa com o braço cruzado, vamos dizer assim, vendo a banda passar, o adversário, com certeza, ele vai prevalecer. As lutas, as dificuldades, elas vão prevalecer. Porque nós temos que entender aquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá no livro de Efésios, no capítulo 6, ali fala a respeito sobre as armaduras de Deus. Nós temos que estar revestido de todas as armaduras de Deus, porque a nossa luta, elas não são carnais, né? Mas sim, a nossa luta são espirituais. Porque o adversário que nós temos, ele está aí trabalhando 24 horas, procurando uma oportunidade, uma brecha, para querer nos tirar da presença do Senhor. E nós temos que entender e saber que nós somos um povo zeloso, um povo escolhido por Deus. Aleluia. Um povo que está nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. O nosso reino se chama Céu, Aleluia. Cuja capital é Nova Jerusalém, em que as ruas são de ouro e os muros são de cristais. Por isso, meu irmão, não coloque o seu coração nas coisas desse mundo, entendeu? Busque a Deus, anda mais na presença de Deus, seja mais compromissado com Deus, e com certeza você vai ter uma vida mais tranquila, uma vida melhor, uma vida mais abençoada. Por quê? Porque você está na dependência de Deus. E Deus, conforme nós ouvimos aí, que a Ivone trouxe para nós, o Senhor é o nosso pastor. Aleluia. E nada Glória nos a Deus. faltará. Amém. Amém, irmão? E Ele está à procura dessa pessoa que eu vou estar passando para
para nós nessa tarde. Uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração essa semana, em que eu estive ministrando ela domingo, e que hoje e amanhã, ou seja, terça e quarta, no trabalho de célula, as células estão, vamos dizer assim, passando esta mensagem em que Deus nos usou para trazer para a igreja domingo lá na sede. A palavra do Senhor está aqui no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 21, a parte B, aonde a palavra do Senhor diz: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Olha que palavra tremenda. Aleluia. Uma palavra maravilhosa, aonde nós vemos aqui, aonde Jesus contou a parábola dos talentos, né? Nós não vamos entrar, vamos dizer assim, em certa parte a respeito dos talentos, em que o Senhor deu 5 para um, 2 para outro, e deu 1 para outro, e esse que recebeu 1 ainda foi e enterrou, né? Fez um buraco na terra e enterrou. Não, nós vamos falar dessa passagem aqui, em que Jesus disse para o servo: servo bom e fiel. Meu irmão, Deus está à procura de servo bom. Aleluia. E fiel. Glória a Deus. Interessante, conforme Deus nos usou domingo lá na igreja, onde a gente vê muitos servos bons, mas também Ele quer, ou seja, Ele espera de nós a fidelidade, irmão. Principalmente depois de uma fase tão difícil que nós passamos, né? A pandemia, né? Em que muitos se afastaram da igreja e muitas vezes estão voltando meio capengando, né? Com os joelhos vacilantes, estão muitas vezes negligenciando o talento em que Deus tem colocado na mão de cada um de nós. E nesta palavra, o Senhor nos fez lembrar de um testemunho em que um certo irmão novo convertido, ele aceitou Jesus e ele começou a trabalhar na igreja, ali varrendo, cuidando da limpeza da igreja. Ou seja, ele era um simples cooperador. E por fazer o serviço tão simples, com dedicação, acabou recebendo um posto melhor. Assim, devido àquela boa vontade com ele realizava aquelas tarefas, ele foi sendo promovido a cargo cada vez mais alto, até um dia ele ser efetivado pastor na igreja por todos aqueles anos de dedicação, né, irmão? E isso, irmão, não é diferente. É o que Deus, Ele tem reservado para cada um de nós. Mas para isso nós temos que ser servo bom e fiel, né? Porque Deus, irmão, Ele colocou um talento nas nossas mãos, sobre a nossa responsabilidade, e nós temos que fazer com alegria, fazer com zelo, fazer com amor, para que nós possamos ser um servo bom e fiel. Mas conforme nessa caminhada da fé, a gente vê que ninguém quer começar lá de baixo, nos serviços mais modestos, porque vai contra o orgulho natural do ser humano. E isto é difícil aceitar. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar para o homem, para o defeito daquele, para a falha daquele, e deixamos de olhar para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa fé. Por isso, nós temos que confiar nesse Jesus maravilhoso, em que a Ivone trouxe a palavra para nós, que Ele é o nosso pastor e nada Ele vai deixar nos faltar. Porém, Ele prova a nossa fé.
ele prova a nossa dedicação se nós realmente estamos sendo um servo bom e um servo fiel, para que ele possa nos dar a paga, ou seja, nos recompensar, nos ajudar naquilo que nós precisamos. Por isso, meu irmão, aquele talento que Deus tem colocado nas suas mãos, use, meu irmão, para a honra e para a glória de Deus. Amém. Seja no louvor, seja na evangelização, seja numa vida de oração. Use de uma maneira assim, em que você se dedique e faça com amor. Não faça para o homem, faça para Deus, porque a recompensa, ela vem do Senhor. Porque nós vemos aqui o exemplo lá na casa de Jacó. Em relação a isso, podemos aprender com José. Na casa do pai, ele parecia ter sido um jovem vaidoso, que se via acima dos irmãos, e por isso era odiado por eles. Quando, no entanto, foi obrigado a ser escravo na casa do egípcio Potifar, aprendeu a ser fiel a Deus. Ou seja, quando José ele estava no meio da sua família, o seu pai Jacó, ali ele queria ali se mostrar ser o bambambam, e os seus irmãos o odiavam. Mas tudo aquilo que passou na vida de José, em que ele foi vendido como escravo, e ele chegando no Egito, ele foi ali ser escravo na casa daquele comandante ali do rei, vamos dizer assim, do governador do Egito, Faraó, aquele comandante chamado Potifar, e ali ele aprendeu a ser fiel a Deus. Ele se lembrou de tudo aquilo que o pai dele ensinou através da palavra. Por isso, irmão, é que nós temos que conhecer a palavra e guardar esta palavra no nosso coração. Aleluia. Para não pecarmos contra Deus. Glória a Deus. Para que nós possamos realmente sermos guardados por esse Deus que é o nosso pastor, que nada vai nos deixar faltar. Amém, Jesus. Glória e ele diz: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, e sobre o muito te colocarei. Então nós vemos, irmãos, que na vida temos as aprovações divinas de certas pessoas por Cristo, em que está registrado aqui na palavra do Senhor. Nós vemos a respeito da mulher cananeia, lá em Mateus, capítulo 15, versículo 28. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Então nós vemos esta mulher cananeia, ela vinha atrás de Jesus, atrás dos discípulos, pedindo para que o Senhor usava de misericórdia, porque ela tinha uma filha e o demônio o pegava e ela estava endemoniada e sofria muito. E os seus discípulos pediram para que Jesus o atendesse. E Jesus disse para os discípulos: olha, eu não vim para trazer pães aos cachorrinhos. E ela deu uma resposta assim que chamou a atenção de Jesus, dizendo que das migalhas que caem da mesa, os cães, os cachorrinhos se alimentavam. E aquilo chamou a atenção de Jesus, e Jesus prontamente atendeu aquela mulher, porque ouviu fé no coração daquela mulher cananeia, e imediatamente a sua filha ela foi curada. Porque sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. E o que eu quero passar para você nessa tarde: sem fé é impossível nós sermos um servo bom e fiel, a andar na dependência de Deus e fazer a sua obra, fazer a sua vontade. Nós vemos também outro exemplo lá em Lucas, no capítulo 21,
versículo 3, que fala a respeito da viúva pobre. Diz aqui, Lucas 21, 3, ele disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos aqueles que estavam trazendo a sua oferta no gasofilácio. Jesus, certa feita, estava no templo, do lado do gasofilácio, e ali ele estava olhando aquelas pessoas que estavam trazendo ali as ofertas. E ele, com toda a sua, vamos dizer assim, onisciência, ele via que aquelas pessoas traziam daquilo que sobrava. Meu irmão, o Senhor, esse Deus maravilhoso que é o nosso pastor, aleluia, ele deu seu único filho unigênito para morrer no nosso lugar. O único. Ou seja, ele deu o melhor para nós. E nós, muitas vezes, nós somos tão falhos, tão negligentes. Muitas vezes nós damos muito pouco para Deus, sendo que Ele é o nosso pastor e que não deixa faltar nada, aleluia, nas nossas vidas. Glória a Deus. E aqui ele viu aquela viúva que ela trouxe aquela oferta e ela deu tudo que tinha. E Jesus disse: esta mulher deu mais do que todos esses que têm aqui trazido a sua oferta. Glória a Deus. Por quê? Aleluia. Porque nós vemos aqui que ela cria. Ela tinha fé que Deus tinha a provisão, porque Ele é o nosso pastor e Ele não deixa faltar nada. Então, meu irmão, faça o do melhor para Deus. Use esse talento que Deus tem confiado nas suas mãos e com certeza a recompensa virá, assim como veio para Isaac, em que estava lá na terra dos filisteus. Aleluia. Ele plantou e desse Deus deu 100. Deus com certeza vai multiplicar 100 vezes mais na sua vida. Amém, a partir do momento em que você ser um servo bom e fiel, porque Deus ele é fiel e Ele não pode negar a sua palavra, porque Ele tem um compromisso com ela. E essa fidelidade está à disposição para nós, para que nós possamos sermos abençoados. Nós vemos que quando tudo isso acontece, há uma exaltação para os santos, porque são promessas de Deus para as nossas vidas. Amém, Jesus. E o profeta Isaías, aqui no capítulo 58, versículo 14, diz: então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Amém. Olha, meu irmão, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor. Olha que palavra que a Ivone trouxe para nós. Aleluia. Glória. Ele vai nos exaltar. Amém, porque Deus ele tem o do melhor para nós. E Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Sim, mas primeiro, irmão, nós temos que ter essa atitude aqui da viúva pobre, em que nós temos que dar o do melhor para Ele, para que Deus ele possa nos honrar naquilo que nós precisamos. Por isso que Jesus disse para aquele servo: bem-está, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, e sobre o muito te colocarei. Deus, aleluia. É isso que Deus ele tem para nós. Por isso, faça o do melhor para Deus, porque muitas vezes nós esquecemos muito fácil de tantas coisas tão boas, tão maravilhosas em que Deus ele tem feito para nós. Deus. Nós vimos aqui tantos pedidos de oração que está aqui no caderno da Ivone, o caderno da oração, em que nós temos orado
nos trabalhos de célula, nas vigílias, nós temos orado aqui Deus. nas madrugadas, aqui no escritório, todo Aleluia. dia cedo de madrugada. Hoje mesmo, acho que não era nem 4 horas da manhã, nós estávamos aqui orando, clamando, buscando a Deus. Todos os dias nós estamos aqui orando para que Deus possa agir, fazer e atender os nossos pedidos. Amém, Jesus. Por quê? Porque nós estamos aqui, irmão, oferecendo do melhor. Sim, Senhor. Aleluia. O próprio sábio Salomão, lá em Provérbios 18, ele nos ensina que Deus fica feliz, Deus se alegra. Aquele servo que busca o Senhor de madrugada. Deus. Porque nós sabemos que a fila é menor, para que ele possa atentar, agir, fazer naquilo que nós precisamos. Glória a Deus, aleluia. Que você possa crer nessa tarde, você que está buscando uma porta de emprego, que ainda até o final desse mês, Deus vai agir, Deus vai fazer em seu favor, para que você possa dar testemunho. Glória a Deus, aleluia. A semana passada mesmo, nós tivemos aqui um testemunho, em que um irmão pediu oração, para que nós estivéssemos orando, para Deus abrir uma porta de trabalho para a sua esposa. E nessa semana que passou, ele já deu testemunho que Deus já abriu as portas de trabalho. Aleluia. Quantos testemunhos de cura, de libertação. Por quê? Porque esse Deus, ele é o nosso pastor que cuida de nós e que supra as nossas necessidades. E você que está enfermo, é Ele que te dá saúde, é Ele que cura, é Ele que restaura a sua saúde, para que você possa se sentir bem, para que você possa estar disposto a fazer a obra dele, usando aquele talento que ele tem colocado nas suas mãos. Porque a recompensa, ela vem do Senhor, e a recompensa, ela nos dá, vamos dizer assim, coragem, ela nos fortalece, ela nos anima. Aleluia. Por isso que o profeta Isaías, aqui no capítulo 35, versículo 3 e versículo 4, ele traz a palavra dizendo: fortalece as mãos fracas, firmais os joelhos trementes, Deus. e dizei aos turbados de coração: esforça-te, não temas. Meu irmão, você que está passando um momento difícil, alguma prova, alguma dificuldade, Deus manda dizer para você nessa tarde: fortalece as suas mãos fracas, firma os seus joelhos trementes e o seu coração turbado. Crê que Ele é o nosso pastor. Aleluia. E que Ele vai suprir as nossas necessidades, que Ele vai cuidar de cada um de nós, Deus. a ponto de não deixar cair um cabelo da nossa cabeça, se não for a vontade dele. Senhor, aleluia, glória. Mas ele diz aqui: esforça-te, esforça-te, esforça, irmão, a ter uma vida mais de oração, a estar mais na presença de Deus. Não temas, porque é Ele que te ajuda. Amém. É Ele que te sustenta. Glória a Deus, aleluia. Problema, eu sempre tenho compartilhado com a Ivone no nosso dia a dia. Problema, todos nós temos, irmão. Jesus. No meio da família, no trabalho, até mesmo muitas vezes na igreja, nós encontramos. Mas o que nós temos que fazer é ter bom ânimo. Amém. Nós não podemos desanimar, irmão. Porque lá em Provérbios, Salomão disse que se no dia da dificuldade, no dia da luta, eu me mostrar frouxo, Deus. fraco, abatido, desanimado, o inimigo vai me atropelar, o inimigo vai prevalecer, mas que eu possa fazer as palavras do apóstolo Paulo, que está registrado lá em Filipenses: eu posso todas as coisas. Glória a Deus, naquele que me aleluia. fortalece. Amém, Senhor. Quem é que te fortalece? Não é o Espírito Santo? Grande Deus. Não é Ele que nos ajuda com gemido inexprimível? É Ele que nos dá força. Senhor. Por isso, meu irmão, nós temos que
cada dia mais sermos renovados, nos fortalecer no Senhor, através da palavra, através do louvor, através da adoração, através de uma intimidade, de uma comunhão maior com esse Deus. Porque Ele sabe que a minha estrutura é pó, que eu sou fraco, que eu sou necessitado, que eu sou carente do seu grande amor. Porque eu sei que sem Jesus eu nada posso fazer. É, Deus. Por isso é que nós temos que estar cada dia mais na dependência desse grande amor maravilhoso que está derramado em nosso favor, nas nossas vidas, que é o amor de Jesus. Nós vemos Samuel, quando ele começou o ministério, que ele recebeu um talento, ele era zelador, juntamente com o sacerdote Eli lá no tabernáculo. Ele era um simples zelador. E nós muitas vezes chegamos na igreja com pouca vontade. Muitas vezes não temos nem força para dobrar o joelho e orar e ter aquele momento de oração. Que nós possamos aprender com Samuel, no seu ministério, Deus, que era um homem de oração, aleluia, um homem que usou o talento, que se dedicou a sua vida a fazer a obra do Senhor, e Deus fez dele um grande profeta. Senhor, aleluia. O que falar do jovem Davi, que era desprezado pela sua família, era um pastor de ovelha, que ficava mais no campo do que na sua própria casa, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas ali ele não perdia tempo, ali ele não ficava ocioso, ali ele tinha vida de oração. Deus. E ali ele louvava o Senhor. Aleluia. Por quê? Porque ele valorizou aquele talento que ele recebeu do Senhor. Valorize, meu irmão, esse talento que você tem recebido do Senhor, para que o Senhor possa te chamar servo bom e fiel. Fosse fiel num pouco, e no muito eu te colocarei. Meu irmão, só a Ivone sabe quantas e quantas lutas, quantos choros aqui na madrugada, quantas provas, quantas perseguição, mas sempre confiante. Aleluia, glória a Deus. Sabendo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para nós, que está registrado lá em Coríntios, que Deus não dá maior prova além daquilo que podemos suportar. Antes Deus dá o escape, Senhor, Deus aleluia. dá a saída, Deus dá a vitória, glória a Deus, Deus dá a aleluia. providência, Deus traz a resposta naquilo que eu preciso, naquilo que nós necessitamos. Por isso, meu irmão, não desanime, anime-se no Senhor, porque o Senhor tem bênçãos grandes, promessas maravilhosas, meu irmão, em seu favor, na sua casa, amém, na sua família. Aleluia, glória a Deus, sim, Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Verdade, Pai. Deus nos chamou para nós estarmos por cima e não por baixo. E eu fiquei feliz nessa tarde. Estou me aquebrantado aqui na presença do Senhor, porque meu coração se regozija, meu coração se alegra. Porque Deus tem nos dado muito mais, além daquilo que nós temos pedido,
porque é promessa de Deus que está registrado lá em Efésios 3:20. Tome posse das promessas de Deus, da palavra de Deus, naquilo que a Ivone testificou para nós. É, Senhor. Deus tem sido bom para nós. E qual é o meu dever? O meu dever é ser um servo bom e fiel, é fazer com zelo, é fazer com dedicação a obra do Senhor, porque o profeta Jeremias, lá no capítulo 48, versículo 10, a palavra de Deus diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Por isso, nós temos que ter vida de oração, vida de santidade, vida no altar do Senhor, para que os sinais, os milagres, as maravilhas, elas possam acontecer, ela possa nos acompanhar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Eu estou vendo uma irmã que está acompanhando conosco aqui ao vivo. Me lembro muito bem, quando eu estava indo para o Mato Grosso, e o Espírito Santo falou comigo, naquele lugar, um lugar, vamos dizer assim, deserto. Vai na casa daquele irmão e daquela irmã, aonde aquela família tinha perdido recentemente um filho, um jovem, um acidente de moto na rodovia. E o esposo não queria mais saber de igreja, o esposo não queria mais saber de Jesus. Tá teimoso. E ela orando, e ela dizia: Deus vai mandar um profeta aqui. E ele ainda brincava, zambava com ela, dizendo: se Deus mandar um profeta aqui para falar comigo, galinha cria dente. Falou desse jeito. E naquele dia, o Espírito Santo nos direcionou naquele sítio, naquela casa, naquela residência. E ali Deus quebrantou o coração. Deus ouviu a oração daquela irmã que tem usado o talento, que tem se trabalhado, que tem se dedicado, ajudado o seu pai, que é um cooperador da obra naquele lugar tão difícil. Então nós vemos que esse Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. E ele ouve a oração, ele sabe das nossas necessidades, das nossas limitações. Por isso é que nós temos que nos esforçar. O que falar de Saulo, aquele homem religioso que perseguia os irmãos, a igreja primitiva. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, lá na estrada de Damasco, aleluia, em que Deus mudou o nome dele, Jesus mudou o nome dele de Saulo para Paulo, porque era um homem que foi criado ao pé de Gamaliel, um homem muito sábio, muito estudado, zeloso, fariseu, rico, e estava perseguindo a igreja de Cristo. Mas ele teve um encontro com Jesus na cidade, na estrada de Damasco, onde Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor. E ele disse: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: sou Jesus, esse nome que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que ele é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos que Saulo se converteu, e o que Deus fez, colocando um talento nas mãos dele, levou ele para o deserto da Arábia, e lá ele esteve por 3 anos fazendo um seminário intensivo com o próprio Jesus. Nós vemos lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, que diz, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Gálatas, porque os irmãos lá da igreja de Gálatas, eles tinham recebido o evangelho
com alegria, mas ali já estavam, vamos dizer assim, se afastando, já estavam se desviando, já não estavam mais permanecendo no primeiro amor, como nos dias que nós estamos vivendo hoje, em que muitos estão na igreja, mas não estão permanecendo no primeiro amor. Deus, misericórdia. E ele diz, Gálatas capítulo 1, versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não recebi e não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus, ou seja, do próprio Jesus. Ele ficou por 3 anos lá no deserto da Arábia. E quando ele fez esse seminário com Jesus, ele voltou para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele foi rejeitado. Os irmãos não acreditaram. E muitas vezes acontece isso conosco no ministério, no meio da igreja. Mas sabe que é Deus trabalhando na nossa vida. E o que aconteceu? O Senhor levou Paulo para Tarso. E ele ficou 10 anos no anonimato, lá em Tarso, em que a sua família era de Tarso. Deus ainda estava trabalhando na formação do seu caráter. Então, muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer pela nossa própria vontade e não temos vida de oração, não temos vida de consagração, e há uma necessidade de nós descermos na oraria para que Deus possa quebrar, para que Deus possa fazer novamente um vaso preparado para que Ele possa colocar o seu óleo, a sua unção, para que nós possamos começar a sermos usados nas mãos do Senhor, para que Deus possa ser glorificado através das nossas vidas. O Evangelho estava crescendo, o Evangelho estava se expandindo, e Barnabé da Antioquia, vendo que a obra de Deus prosperava, se lembrou do apóstolo Paulo, que estava lá em Tarso, e foi o buscar. Foi a Tarso buscá-lo, aonde trouxe e ficou 1 ano em Antioquia, fazendo a obra do Senhor junto com Barnabé. Quem era Barnabé? Era um fazendeiro que vendeu a sua fazenda e que investiu na obra missionária. E muitas vezes nós damos o que está sobrando. Muitas vezes nós estamos apegados na nossa casa, estamos apegados nos bens materiais do nosso carro, no nosso trabalho, vamos dizer assim, nas nossas condições financeiras. E nós muitas vezes estamos no deserto, estamos, vamos dizer assim, em Samaria, estamos levando a mensagem, e muitas vezes precisando de oração, precisando de ajuda. E muitas vezes as pessoas estão no conforto, estão como aquele servo que recebeu um talento. Deus. Está com o talento enterrado. Como que Jesus pode chamar servo bom e fiel? Fosse fiel no pouco e no muito colocarei. Achando que vai viver para sempre nesse mundo, e esquece muitas vezes que nós estamos aqui de passagem. Verdade, Deus. Que nós possamos ajuntar tesouro no céu, onde a traça não corrói e a ferrugem não consome. Que nós possamos ajuntar aonde nós receberemos galardões do Senhor, recompensas do Senhor. Por isso, meu irmão, não coloque o seu coração nas coisas desse mundo, na vaidade desse mundo. Deus. Porque sabe, o Salomão escreveu lá em Eclesiastes que as coisas desse mundo, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, tudo passa.
Mas uma coisa que não passa é a palavra de Deus, porque ela permanece para sempre. Então saiba que para fazer a obra de Deus, precisamos conhecer o Deus desta obra. Por isso, irmão, se dedique mais a fazer a obra do Senhor. José estava lá no cárcere por causa de uma condenação. Mas ele continuou sendo fiel, sendo honesto. Por se mostrar íntegro, foi promovido administrador de bens do seu senhor, na função em que exerceu com grande honestidade. E ao ser injustamente lançado no cárcere, continuou submisso ao Senhor, mesmo passando por vários anos ali. Aleluia. Mas Deus não esquece, meu irmão. Senhor. Quem sabe você tem falado, Deus, há tanto tempo no deserto, há tanto tempo na prova, mas eu quero falar para você que Deus, Ele não te esqueceu, não. Deus, Ele não chega antes e nem chega depois, é na hora certa. E Deus manda dizer para você que Deus não te esqueceu, não. Aleluia, glória a Deus. Com essa atitude, José, sem perceber, estava sendo trabalhado, tornando um homem que Deus usaria para salvar aquele mundo da época em que passou aquela seca, aquela fome lá no Egito. Quando o momento chegou, o Senhor fez dele um governador do Egito. E também ali, José, ele seguiu sendo fiel. Não nos surpreende, pois as belas promessas que o pai Jacó reservou em suas palavras finais, onde está registrado lá em Gênesis 49, do versículo 22 ao versículo 26. Ele passou prova, ele passou luta, foi provas de fogo, mas ali ele permaneceu fiel. Senhor. Isto é possível se você for um ramo frutífero junto à fonte. E como José, isto é, se ficar enraizado em Deus, na fonte da vida que é Jesus. Por isso que ele se declara: eu sou o bom pastor e nada vos faltará. Aleluia. Que nós possamos estar enraizados em Deus, na fonte da vida que é Jesus, na igreja, não abandonando a igreja, não deixando de congregar, mas oferecendo nosso louvor e a nossa adoração a Ele. Amém, glória a Deus. Por isso a vida dele, de José, ele beneficiou muitas pessoas, e não é diferente como a minha, como a da Ivone. Nós temos conhecido muitas famílias, nós temos conhecido muitas pessoas em que momentos de opressão, momento de angústia, momento de tristeza, pensamentos até mesmo de morte, mas como um vaso, como um instrumento nas mãos de Deus, para levar a palavra de Deus, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja paz, para que haja felicidade. Amém, aleluia. Para que possa conhecer Jesus, sendo Ele o príncipe da paz. Glória a Deus. Por isso, a vida de José, ela beneficiou muitas pessoas. E com certeza, as nossas vidas, quando nós colocamos em prática esse talento, usamos esse talento que Deus ele tem colocado nas nossas mãos, muitas famílias são beneficiadas. Elas voltam a ter motivo de alegria, motivo de viver. Elas voltam a ter esperança. Por isso, use esse talento que Deus tem colocado nas suas mãos. Mas para isso, nós temos que permanecer firme e nós temos que ser fiel até o fim. Por isso, nós aprendemos em que quando nós somos fiel a Deus nas grandes tarefas, aleluia, quando somos submissos a Ele nas pequenas também. Então, meu irmão, faça com amor, porque apóstolo Paulo ele nos ensina aqui em Romanos 12:12, alegrai-vos nas esperanças,
e sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Sim, Senhor. Meu irmão. Prova. Todos nós passamos. Eu também passo prova. A Ivone. Mas nós vencemos com perseverança, com oração, porque é o Espírito Santo que nos ajuda. E aqui em 1 Coríntios 16, versículo 13 e versículo 14, o apóstolo Paulo ele nos ensina aqui, sendo usado por Deus através do Espírito Santo: vigiai, tenha uma vida de vigilância, irmão. Antes de orar, tenha uma vida de vigilância. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E diz assim: vigiai, estar firme na fé. Irmão, essa fé, não deixa ninguém abalar essa fé que você tem em Cristo. E diz: portai varonilmente, ou seja, dá testemunho, porta com decência, porta como um verdadeiro servo de Deus. Aleluia. E diz: fortalecei-vos e fazei todas as vossas obras com amor. E com certeza você vai ouvir Jesus dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Glória a Deus. Amém, aleluia. Deus abençoe. Amém. Que a paz do Senhor esteja na sua vida. Shalom Adonai. Glória a Deus, aleluia. Muito bom ouvir Deus falar, né, queridos? Não precisa acrescentar nada mais. A palavra de Deus, ela é única, né? Que nós possamos tomar posse dessa palavra gloriosa para nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês que esteve conosco até agora, né? Mais alguns irmãos que entraram, que a gente pôde ver, né? Irmã Vilma, irmão Antônio Testa, irmã Jucenilda, irmã Célia, minha prima, Cida São João, Maria Helenice, Deus abençoe, querida. Irmã Ivanilde, nossa prima, né? Vamos te ver esse final de semana, Vanilde, vamos estar aí. A irmã Elza também, a Solange também entrou, a Marcela, que Deus abençoe, Rosimeire, minha sobrinha, que Deus abençoe cada uma dos irmãos e irmãs que esteve conosco, pelo carinho, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. E ainda, queridos, entrou alguns pedidos de oração nessa tarde, né? Quero lembrar de pedir oração pela Rafaela, minha sobrinha, filha da Jaqueline. Eu esqueci de pedir essa oração, ela esteve no hospital essa semana, uma das meninas da minha sobrinha, e está com um probleminha, então está fazendo um tratamento. E também orar pela mãe da Martinha, agora eu não lembro o nome dela. Laura. Irmã Laura, né? A Jucenilda que pediu, diz que está na UPA esperando uma vaga, né? Que Deus abençoe, que seja rápido nesta vaga para a irmã Laura continuar a fazer o tratamento em nome de Jesus, né? A irmã Cida pediu oração por toda a família. A Ivanilde pediu por ela, por todos os netos, filhos, toda a família. Irmã Ercília pediu oração pela família. A prima Dalva pediu oração pela família. A minha sobrinha Rosimeire pediu oração pelo Rogério, um amigo vizinho ali que está internado no HR. Queridos, todos esses são os novos pedidos de oração, né? Eu já tinha lido vários outros. Vamos colocar na mão do Senhor, como eu li nessa tarde no comecinho da live. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Queridos, Deus é Deus de providência, Deus é Deus de segurança, Deus é Deus que está conosco todo o tempo. Basta nós nos colocarmos na sua vontade. Então vamos orar e crer e confiar, né, naquilo que nós precisamos, não importa, porta de trabalho, libertação, cura, problema na família, em várias áreas, querido, não importa a área, o Senhor, Ele tem todo o poder no céu e na terra e tem o domínio de todas as coisas. Então que nós possamos orar e pedir a Deus ainda em prol desses novos pedidos de oração, que Deus entre com providência, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é único, Senhor. O Senhor é o único Senhor, fiel, poderoso, em quem nós temos crido e confiado. Por isso, nessa tarde ainda, na tua presença, Deus, orando, Deus, ainda por esses novos pedidos de oração que entrou na live. O Senhor conhece cada lar, casa, família, necessidade. Entra com tuas mãos de poder, de graça. Entra com poder de cura, de libertação, salvação, Senhor. No meio dessas famílias, muitos que precisam de Ti, muitos que precisam do Senhor.
Pai, famílias, vidas que estão, ó Deus, internadas, outras que vão passar por internações, outros, ó Pai, são motivos muitos que o Senhor sabe e conhece. Colocamos diante de Ti, Senhor, porque através do Teu Espírito Santo, aonde é onisciente, aonde é onipresente, aonde tem estado em todo lugar e tem sabido todas as coisas, entra com Tuas mãos de poder agora, em nome de Jesus, que todo mal, toda enfermidade, tudo aquilo que não provém de Ti no meio dos lares, famílias, caia por terra agora em nome de Jesus. Há poder no Teu sangue, Pai, que o Senhor vai visitando cada lar com alegria, com o gozo do Teu Espírito Santo. Ajuda, Pai, esta mulher, este homem, ajuda, Pai, esta jovem, toma nas Tuas mãos, Espírito que trabalha nos corações, nessa tarde, haja transformar, haja liberdade, aleluia, para operar grandemente no meio da casa que necessita. Continua a trabalhar, Senhor, em nosso favor. Continua a abençoar-nos, Senhor, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia. Eu oro, ó Pai, pelas vidas de todos os irmãos que entraram nas lives. Cada um dos irmãos que entraram, que o Senhor seja com cada lar, segundo a necessidade de cada um. Orando e agradecendo em nome de Jesus. Amém? Minha prima também, Roseli Frasson. Deus abençoe, querida, também entrou conosco. Deus abençoe você, minha tia ali no sítio. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus tios e primos. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Terça-feira que vem, nós estaremos aqui com mais uma live, às 15 horas da tarde, para a glória do nome do Senhor. Ore por nós e nós certamente estaremos orando por vocês, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por tudo e a paz do Senhor a todos.